Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus. Vamos meditar em mais uma porção desta palavra? Na verdade, hoje vai ser a parte 2, a continuação do Salmo 23. Semana passada a gente falou do verso 1 ao 3 e hoje eu quero ler com você o Salmo 23, do verso 4 ao 6, que diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Oremos. Deus eterno, Deus amado, mais uma vez vamos estudar, meditar na Tua palavra. Que cada um que ouvir, ó Pai, possa ser edificado, possa ser fortalecido, e eu venha ser instrumento nas Tuas mãos, Pai, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É a oração que eu faço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, esse texto que foi escrito por Davi, falando do Senhor, que é o nosso pastor, que não nos deixa faltar nada. No verso de número 4, ele vai continuar dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que é isso, né? O que é esse vale da sombra e da morte que Davi está se referindo como pastor de ovelhas? Em Israel, você sabia que existe um vale profundo e muito íngreme, que a luz só atinge esse vale quando está perto do meio-dia? A luz, ou seja, o sol atinge esse vale, depois passou do meio-dia, esse vale é uma sombra durante o dia inteiro. E Davi conheceu esse vale porque ele era pastor e passava por ali com suas ovelhas na Palestina, cuidando das suas ovelhas antes de se tornar rei, de ser consagrado rei de Israel. E vale, meu querido, é o contrário de monte. Você já parou para pensar nisso? Vale é contrário de monte. Monte é o quê? É lugar alto. E lugar alto fala de vitória. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Então, monte de Sião, lugar alto, vitória. E vale são lugares baixos que ficam entre os montes. E vale fala o quê? Vale é dificuldade. Vale é tempo de sofrimento, é tempo de angústia. Eu não sei se você está passando por um tempo de angústia na sua família, por um tempo de sofrimento, por um tempo de aflição. Quem sabe você está no vale e nesta caminhada a gente passa por várias circunstâncias. Meu querido, minha querida, muitos são os problemas de diversa natureza que chegam até nós. Mas ainda que você ande por esse vale da sombra e da morte, meu querido, minha querida, não tema. Ainda que você ande, Jó escrevendo aqui no capítulo 3, no versículo 5, quando ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, após ter o seu corpo coberto de chagas, no versículo 5 ele vai falar: reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre os montes, espantem-o tudo o que enegrece o dia. Então, Jó falando aqui, da sombra da morte, das trevas da sombra da morte. Ele passou por esse momento. Seu corpo ali ferido de chagas, ele amaldiçoando o dia do seu nascimento, que é o título aqui do capítulo de número 3. E ele passou por isso, mas a certeza que ele tinha que Deus estava com ele, a certeza que eu e você podemos ter, como diz aqui o versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Salmista, mesmo salmista no Salmo 27 vai dizer assim, no verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Se o Senhor tem sido a sua luz, a sua salvação, não há por que temer o vale da sombra e da morte, meu querido. Não há por que temer, porque ele vai estar contigo. Davi, quando escreve falando de confiança em Deus em meio à adversidade, no livro Salmo de número 3, no verso de número 6, ele vai dizer assim: não tenho medo de milhares do povo,
que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Por quê? No meio da adversidade, ele confiava em Deus. Ele cria que Deus estava com ele. Assim devemos ser, eu e você. Vem as dificuldades, vem o sofrimento, né? Não tema mal nenhum, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Novamente citando outro salmo aqui, o Salmo 16, vai mostrar, né, que Deus era com Davi. Não só quando ele escreveu o Salmo 23, mas também quando ele escreve esse verso, né, o Salmo 16, no versículo 8. O Senhor, diz Davi, tenho sempre à minha direita a minha presença, e estando ele na minha direita, não serei abalado. Você tem o Senhor ao seu lado? Ele está sempre diante de você, para que você não se sinta abalado, mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, que após o vale tem um monte. Você sobe para o monte onde é vitória, meu querido, minha querida. Davi também passou por momentos difíceis, como a gente lê aqui no Salmo 16. Ele passou por momentos difíceis, ele foi perseguido, esteve envolvido, né, em combates, né? Saul várias vezes ameaçando de morte, ele tinha que fugir, se esconder, mas ele superou tudo isso, as perseguições, as lutas que ele passou, porque ele confiava em Deus, depositava a sua confiança em Deus. Deposite a sua confiança em Deus, meu querido. Davi sabia que os vales ficavam entre as montanhas, a gente aprende aqui. E depois de passar por um lugar profundo de depressão, de tristeza, de angústia, depois que você passa por isso, e né, a tristeza, a angústia e a depressão não é para sempre, é um período, e com Jesus ao seu lado você vence esse período de vale. E aí, em seguida, Deus nos leva para um lugar alto, onde vem a alegria, onde o nosso coração transborda de alegria, meu querido. E Jesus deixou esse exemplo para mim e para você. Ele, como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, como diz lá em João capítulo 10, ainda que a gente passe pela dor, passe pela tristeza, ele estará conosco. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco para nos consolar. Ele está conosco, meu querido, para nos proteger. Você crê nisso? Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. O profeta Isaías, com muita propriedade, pode dizer isso no capítulo 43, no verso de número 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá sobre ti. 3 personagens bíblicos puderam experimentar isso. Quando passaram pelo fogo, nada queimou neles, nem um fio de cabelo, nem a roupa. Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Depositaram a sua confiança no Senhor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. O povo de Israel passou pelas águas. E Deus foi com o povo de Israel e eles receberam a vitória. Então não tema, porque Deus está contigo. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse é o verdadeiro evangelho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. No mundo vocês vão sofrer, diz a linguagem de hoje esse texto, mas tenham coragem. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. E o salmista continua dizendo, no verso de número 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado fazem o quê? Me consolam. Vara e cajado são ferramentas para quê? Para proteger o rebanho, para proteger e guiar as ovelhas. A vara para proteger a ovelha dos animais ferozes. Olha só, a vara para proteger a ovelha dos animais ferozes e dos ladrões de ovelha. E o cajado para erguer a ovelha pelo corpo, pelas pernas, né? Quando esta fica presa entre as pedras. E aí ele usa lá o cajado. São símbolos, né? Vara e cajado do quê? Do zelo do Senhor para comigo e para com você, meu amigo. Mesmo que você se sinta só, abandonado,
zelo do cuidado do Senhor para conosco, que está numa vigília constante, levando-nos para a segurança na sua presença, levando-nos para a segurança na sua presença, diz o texto. Então, meu querido, minha querida, o Supremo Pastor cuida de nós. Esse pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele cuida de nós, como cuidou de Davi. Ezequiel vai dizer para mim e para você, o profeta, que a perdida eu a buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Está lá em Ezequiel 34, verso 16. É o cuidado do Senhor para com o seu rebanho. Se você ler o contexto do capítulo 34, é o cuidado de Deus para comigo, para contigo. É o cuidado de Deus, o zelo dele. A perdida eu vou buscar, né? A desgarrada eu vou trazer de volta, né? Procurarei as ovelhas perdidas, diz na linguagem de hoje. Trarei de volta a que se desviou. Farei curativo na que se machucar. Tratarei as doentes. Você está machucado fisicamente, machucado espiritualmente? Coloque-se nas mãos de Deus, deixe Deus tratar a sua ferida, deixe Deus curar a sua ferida, meu amado. Ele pode curar a sua ferida, sim. Ele pode tratar você que está doente, não só do físico, mas também da alma. Deus pode, Ele quer fazer isso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Paulo escrevendo no livro de Atos, capítulo 20, quando ele está lá em Éfeso, diante dos presbíteros falando, ele vai dizer do verso 28 em diante: atendei por vós todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, vos penetrarão lobos velozes, que não pouparão o rebanho. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para vos arrastar da presença dos discípulos. Vigiai, vigiai. Então nós devemos estar vigiando e pedindo a esse pastor que cuide de nós com a sua vara, cuide de nós com o seu cajado. E o texto continua no verso 5. Preparas-me uma mesa, preparas-me um banquete na presença dos meus inimigos. Preparar um banquete na presença dos nossos inimigos. O salmista, no Salmo 104, no versículo 15, ele vai dizer assim, o vinho que se alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto, o alimento que sustém as suas forças. Mostrando que aqui, o sustento que vem de Deus, o sustento que vem de Deus, o banquete que Deus prepara para mim e para você, o pão de cada dia que Ele não deixa faltar. Então Davi confiava na providência de Deus. Você crê na providência de Deus? Crê que Ele não tem deixado faltar nada na sua casa? Ele cria, mesmo que os seus inimigos não conseguiam entender e perseguiam, Davi confiava que a providência de Deus era tão grande que seus inimigos não conseguiriam vencê-lo. Deus estava providenciando que os inimigos não conseguiriam vencê-lo e eles veriam mais adiante a bênção de Deus. E se você está debaixo dos cuidados desse pastor, as pessoas, os seus inimigos vão ver a mão de Deus agindo na sua vida, Ao mesmo tempo, esta palavra é uma palavra profética, Prepares-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Falando o quê? Anunciando a vinda do Messias, onde todos verão aquele que foi pregado numa cruz. Todos verão. O profeta Zacarias vai lembrar para mim e para você nesse sentido. E olharão para mim, e a quem transpassaram, ou seja, atravessaram, uma lança, prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente como quem chora pelo primogênito. Vão olhar, os inimigos vão olhar para Jesus, todo olho verá Jesus vindo, mas não vão subir. Neste dia, todos os inimigos verão o Senhor.
E regozijantes como ovelha em um grande banquete, eles não vão poder entrar nesse banquete. Preparas-me nesse banquete na presença dos meus inimigos. É as bodas do Cordeiro que nós iremos participar. Eu e você, que temos esse Senhor como nosso pastor, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Os inimigos vão ver e não vão poder participar. A gente aprende aqui no verso de número 5. Preparas-me uma mesa e unges-me a cabeça com óleo. Unges-me a cabeça com óleo. O costume antigo lá no Oriente Médio com relação ao óleo, qual que era? No meio da refeição, o anfitrião da casa ungia a cabeça do convidado com uma gota de óleo. E Jesus, lá no capítulo 7 de Lucas, quando entra na casa na casa de Pedro, vem uma mulher pecadora e lava os pés de Jesus com um bálsamo e ainda enxuga com seus cabelos. E Jesus critica ao dono da casa, se não me falha a memória, era Pedro. Eu estou aqui há tanto tempo e você não derramou nenhum óleo sobre mim. Era costume daquela região do Oriente Médio. Era esse costume do Antigo Oriente. E o óleo simboliza o quê? O Espírito Santo, meu querido. Deus mostra que nós somos convidados para esse banquete. Eu e você somos convidados para esse banquete, para as bodas do Cordeiro. Então, o Senhor nos ungiu e nos perfumou com o seu Espírito Santo. Esse óleo que desceu sobre a nossa cabeça, preparando-nos, a nossa mente, o nosso entendimento e até a nossa alma. Lembra do Salmo 133? Quando ele fala assim, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. É esse óleo que simboliza o Espírito Santo. E ao mesmo tempo esse óleo que o pastor de ovelhas usava naquela época para curar as feridas das ovelhas, que ficavam feridas por terem passado entre espinhos ou terem ficado preso entre pedras. É este óleo que o salmista se refere aqui, o Davi, cuidador de ovelhas. Então, esse óleo, deixe Deus te ungir com esse óleo, meu querido. Seja cheio do Espírito Santo, transborde do Espírito Santo, busque esse enchimento do Espírito Santo. No Salmo 92 vai dizer assim, verso de número 10, porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Derrama sobre mim o óleo fresco, o óleo da alegria do Espírito Santo. O salmista queria isso sobre a vida dele. E você quer isso para a sua vida, meu querido? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, o meu copo transborda. E assim nós vamos transbordar e precisamos transbordar. O cálice aqui durante uma refeição simbolizava o quê? Alegria. A unção do Espírito vai trazer o quê? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou ter alegria. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo, eu não estou sozinho nessa. Eu não estou sozinho nessa. Vem a alegria da salvação. E Jesus afirmou, que quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus. O cálice da alegria e da salvação transborda quando um pecador se arrepende. Diz lá em Lucas 15, verso de número 7, quando ele fala da parábola das ovelhas, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Alegria. Então deixe o seu cálice transbordar, deixe que a alegria do Senhor transborde em seu coração. E essa alegria não é uma alegria passageira, meu querido. Não é uma alegria passageira, é uma alegria constante. Mesmo diante da luta, você sente a alegria do Senhor sobre você. O profeta Jeremias vai dizer para mim e para você no capítulo 33, no verso de número 3. Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando a gente transborda o nosso copo de alegria,
porque estamos cheios do Espírito Santo. E quando isso acontece, meu amado, bondade e misericórdia certamente vão me seguir. Bondade, misericórdia é o amor de Deus. O amor de Deus vai me seguir por onde eu for. A bondade de Deus me seguirão, ou seja, ficarão comigo todos os dias da minha vida. Davi confiando nesta aliança que ele tinha feito com Deus, né, que era a base da sua confiança, meu amado. E quando diz aqui, né, bondade e misericórdia certamente me seguirão, esse verbo seguir aqui, preste atenção no significado disso. Tem o mesmo sentido no original da palavra que é utilizado que para caçar um animal selvagem. No original, seguir é caçar um animal selvagem. No original, né, hebraico. Então, o nosso pastor, quando o Senhor é o seu pastor, é o nosso pastor, preste atenção nisso. Ao invés de sermos perseguidos por feras selvagens, por lobos, né, disfarçados de ovelha e por aí vai, somos seguidos pela bondade, pela misericórdia que descreve o amor de Deus. E aí o amor de Deus nos alcança. A bondade, a misericórdia e o amor de Deus vão nos alcançar. O salmista vai lembrar no Salmo 25 sobre a bondade de Deus. Olha só, Salmo 25, verso de número 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e da tua bondade, que são desde a eternidade. Misericórdia do Senhor, a bondade é desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus está, né, pronto para derramar a sua bondade sobre a sua vida, a sua misericórdia sobre a sua vida, para te proteger quando você for perseguido. E aí termina o texto dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí termina o quê? Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Esse habitar na casa do Senhor aqui tem dois significados. Na vida de Davi era o desejo de poder voltar a adorar a Deus em Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança. Para Davi, habitarei na casa do Senhor, né? Mas também esse habitar na casa do Senhor é comunhão com Deus aqui na terra e depois nos céus. Comunhão com Deus aqui na terra e depois poder habitar eternamente no céu com o Senhor Jesus. É isso que o texto quer mostrar para mim e para você. Porém, eu, pela tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do seu templo, no seu temor, diz o Salmo 5, verso 7. Entrarei na tua casa, prostrarei diante do seu templo. Quando a bondade e a misericórdia são sobre as nossas vidas, o nosso desejo, a nossa certeza deve ser essa, de habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Mais do que uma promessa terrena, meu querido, mais do que uma promessa material, esta é uma palavra de profecia, né, do reino eterno em cuja presença nós estaremos para sempre. Aí eu pergunto, você tem certeza de que vai habitar na casa do Senhor para todo sempre? Ou você ainda não tem certeza da sua salvação? Ou você tem medo da morte, porque não sabe para onde vai? Tenha certeza nesta noite, ao ouvir esta palavra, de que Jesus é contigo e que se você tem Ele como bom pastor da sua vida, você vai passar por tudo isso e vai poder habitar com Ele eternamente, num lugar onde não haverá tristeza, nem dor, nem sofrimento. Meu querido amigo, meu querido irmão. E para fechar, eu quero citar aqui, né, para nossa conclusão, o que a gente aprende diante disso tudo, né, do Salmo 23. Nada faltam para aqueles que recebem as bênçãos de Cristo. Nada falta para aqueles que recebem a bênção de Cristo. No verso 2 não vai faltar descanso. No verso 3 não vai faltar o refrigério do Senhor, nem as diretrizes do Senhor sobre a nossa vida. Não vai faltar a companhia no verso de número 4, nem a sua consolação também no número 4, nem o seu sustento no número 5, nem o gozo, nem a falta de alegria também no verso 5, ou seja, não vai faltar nada, diz o pastor Rousseau Shedd comentando sobre o Salmo 23.
Então, se você tem Cristo no seu coração e tem recebido as bênçãos de Cristo, não vai faltar nada na sua vida. Então, vale a pena seguir a Cristo, servir a Cristo e receber as bênçãos de Cristo, que mesmo que venham as dificuldades, virão as vitórias depois. Que Ele te abençoe e que Ele continue falando ao seu coração em cima do Salmo de número 23. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, eterno e adorado Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor ser o meu pastor, ó Pai, e tem me sustentado, tem me guardado até aqui. Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, a certeza de que o Senhor está conosco, ó Pai, e um dia nós iremos passar por tudo isso, buscando ao Senhor, nos enchendo do Espírito Santo, através do óleo, ó Pai, transbordando de alegria e poder habitar contigo eternamente, ó Deus. Esse é o desejo do meu coração e que seja o desejo do coração daqueles que estão ouvindo esta palavra neste momento, ó Deus. Derrama uma bênção especial sobre cada um, Pai, nas suas necessidades. Eu não sei qual é o vale que o meu querido irmão está passando, Senhor, mas que ele possa sentir e gozar da companhia do Senhor ao lado dele, ó Pai, e desfrutar da alegria, mesmo em meio à tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oramos pedindo-te e agradecendo no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe ricamente. Amém.